A experiência foi tão incrível, tão gratificante, tão transcendental do nascimento da Catarina que, como nossos familiares moram no Sul, nós decidimos, então, compartilhar a experiência do nascimento da Madalena com nossos familiares. Essa foi uma decisão difícil e ela foi, na execução, muito complexa, né? Por quê? Porque a Madalena, embora nós tivéssemos mais experientes, estávamos com mais conhecimento, a Ana já desenvolvendo as suas atividades de doula, então estávamos seguros, e essa palavra que essa, juntamente com confiança, são as palavras chaves e fundamentais para o nascimento da Madalena. Por que eu digo isso? Porque ter a Madalena em casa, com nossos familiares, teve uma pitada ali de emoção, né? Porque havia toda a ansiedade, aquela cobrança que eu acho que é muito mais nós que sentimos do que propriamente a exposição, né, de cobrança. Teve o ensaio de nascimento, que são os pródromos, né? No dia 23 de maio, que era mais ou menos a época que era para ela nascer. Acontece que não passou disso, né? E ela estava com 39 semanas. Não passou disso, teve as contrações iniciais, teve dilatação que chegou a 3 centímetros, houve toda uma movimentação com a enfermeira que nos acompanhava na cidade, a Júlia, na cidade de Natal, um dia frio, então teve toda uma movimentação na casa dos meus pais, e a Madalena não deu as caras. Aliás, a Madalena, ela só faz o que quer. Ela tem pulso firme. Bom, o que isso acarretou? Que, embora nós tínhamos uma experiência anterior muito gratificante, o Gilmar nasceu no mesmo dia que eu, dia 15 de julho. Seja bem-vindo, amigo. Estávamos, então, na casa dos nossos pais, e como não nasceu na época prevista, e os dias foram passando, parece que a cobrança, isso parece que é natural, né? E aí nasceu, foi aumentando cada vez mais, né? E isso trouxe para nós uma carga muito grande de responsabilidade, porque nós tínhamos uma opção de nascimento domiciliar. Então, esse foi um elemento complicador, porque os dias foram passando, o profissional de saúde, o médico que nos assistia lá, ele já estava, né, com os preparativos com parto cesariano, e aí foi um momento em que até a Ana, com toda a sua experiência, ela titubeou, né? E aí, mais uma vez... 5 dias, né, eu falei, não dou mais conta, eu não aguento mais isso tudo. Foi muito intenso. Quem me salvou, assim, muito foi o Fernando, foi essa pessoa que esteve, né? Ele foi, de fato, assim, o guardião da chegada da Madalena. Porque se não fosse ele, eu não teria... Eu teria entrado, porque além de profissional, de trabalhar com parto, eu naquele momento era a mãe, né? Que ia dar à luz àquela criança. Então, tudo que eu ouvia sobre... era muito nocivo e eu estava sendo minada por aquilo tudo. E outra ferramenta que eu usei muito foi a Gentle Birth, que eu sou instrutora hoje, porque assim, foi fantástico para mim também a Gentle Birth. Pois é. E aí, nesse momento, Ana, com a confiança que tu depositou em mim, eu retribuí. Porque nós tínhamos conhecimento de causa, nós estávamos controlando, estávamos seguros no que nós estávamos fazendo, mas a semente da dúvida
é Cruel, plantada, né? que é cruel, dia a dia, né? A responsabilidade pelo bem-estar, pela saúde de um bebê que está no ventre ainda. Então, é punk, é punk. Mas, como eu disse, a confiança, a fé, elas foram responsáveis pelo nascimento da Madalena em casa. E, e aí, com 41 semanas, num dia de luar perfeito, uma noite, né, claro, né, a Madalena deu as caras. E eu que estava nessa escala evolutiva, cada vez participando mais, tive a honra e o privilégio de receber as minhas mãos. E eu, que é chamado de mão de alface, né? Deixava as coisas caírem, busquei forças no amor e na fé para receber a Madalena da A, forma a porta tá aberta, Fernando? estava, da forma como aconteceu. E foi incrível. Então, por toda esses 15 dias, né, do dia 23 até o nascimento, no dia 8, o nascimento da Madalena foi verdadeira redenção, né, do que nós estávamos vivendo, e foi incrível, foi incrível. Nós nos isolamos, né, nós tínhamos sinais de que nasceria naquele dia, e mesmo assim nós ocultamos nossos familiares para evitar preocupação e porque nós estávamos no momento mesmo de introspecção, momento nosso, e pôde ser compartilhado de forma imediata. Quando nasceu, foi assistido A pelas irmãs Catarina, a Maria assistiram, né, o parto. e a Catarina, com todos os gritos que a Ana deu, ela não acordou. Mas no exato momento do nascimento, ela estava conosco. Ela acordou quando era um momento de calmaria. Não havia mais grito das contrações. O momento expulsivo era mais calmo. E ela estava lá assistindo, assim como a Maria. E isso foi extremamente significativo para todos que estavam lá. E para mim mesmo, o nascimento da Madalena foi um marco em termos de emoções na minha vida. Porque, como eu disse antes, eu sou promotor de justiça, eu atuo no crime, né, na área criminal, eu atuo em grupo especial de combate a um crime, e então a gente começa a criar uma couraça, né, a gente fica duro, né, porque a vida é dura, a vida lá fora ela é muito dura, então eu não chorava mais há muito tempo. E hoje, depois do nascimento da Madalena, não posso ver um cachorro e uma criança na televisão e eu estou chorando. É incrível a mudança, a transformação que foi o nascimento da Madalena na minha vida. Todos os nascimentos das minhas filhas foram marcantes e me levaram um outro patamar emocional, espiritual. Mas o da Madalena foi muito marcante por ter destravado, digamos assim, emoções que eu continha e que hoje eu afloro de uma forma muito fácil. Temos tempo ainda? Temos. A live encerra, quando for o final, ela encerra. Eu já esqueci todas as perguntas que eu ia te fazer. E, Fernando, vamos supor que a gente precisasse fazer alguma intervenção. Como será que você se sentiria? O que você faria? Como você iria fazer isso tudo? Assim, o que é que você buscaria? Não, eu não tenho absolutamente nada contra intervenções necessárias, né? Não, isso. Mas, por exemplo, a gente precisasse fazer uma, assim, sair de casa e ir para o hospital, enfim, qualquer coisa desse aspecto, sabe?
como você agiria? O que é que você fez para se precaver disso tudo? O que é que você tinha em mente? Como é que você se colocou no cenário do parto? Eu quero te perguntar. Você estava comigo, mas você não estava comigo só para ser minha companhia. O que é que você fez para isso? Bom, o nascimento da Catarina, eu tracei várias vezes o trajeto até o hospital, inclusive cronometrando, coisa que eu acho que nem sabe, né? Nós estabelecemos, eu e a Shelly e a Cláudia, parâmetros de segurança no batimento cardíaco, né? E se tivesse a necessidade de buscar socorro médico, estava tudo encaminhado, planejado já, e não haveria problema. O da Madalena, eu confesso que eu relaxei um pouco nesse ponto, pela confiança que eu tinha que as coisas dariam tudo certo, como de fato aconteceu. Mas, se tivesse a necessidade de intervenção, eu saberia, por ter me aprofundado e ter acompanhado você nas suas lições, o que seria necessário para determinada situação. Então, isso me deixava confortável, em saber que se fosse buscar a assistência médica, hospitalar, eu saberia o que era necessário fazer e o que não seria necessário, que se fizesse que seria abusivo ou desnecessário em si. Tá, tem várias perguntas aqui. Se acabar essa live, a gente vai passar para a próxima, porque, né, tem muita pergunta e aí as pessoas estão pedindo. Eu vou responder primeiro a da Daiane, que cabe a mim responder, e depois as outras perguntas cabem ao Fernando, tá? Ela perguntou, aonde a Madalena nasceu, tinha hospital por perto ou nem pensaram nisso? Tinha hospital, nós estávamos num sítio bem próximo à cidade, assim, dava, acho que uns 5 minutos, né, Fernando? Da cidade, do hospital, da onde a gente estava ao hospital, e só que a médica que estava me acompanhando no final, ela era de uma outra cidade, que se chama Chapecó, então dava 70 quilômetros. Mas a enfermeira obstetra, que era a Júlia, ela estava conversando com ela. Então ela sabia que eu estava em trabalho de parto. Enfim, nós tínhamos, né? Ela poderia me socorrer se fosse algo que desse para esperar. E se não desse para esperar, eu iria para o plantão do hospital na cidade que eu estava. E aí seria essa era o nosso plano B, né? Esse era o nosso plano B. Justo. Aí Eu vi aqui. vamos começar pela ordem para a gente não deixar ninguém, ó. A Mari diz que o Edmundo está assistindo. Edmundo. Edmundo, um abraço. Deixa eu só, não uma pergunta, eu tenho o meu amigo Bernardo, meu colega de trabalho também, agradecendo pela coragem e agradecendo por compartilhar. Eu faço isso de coração aberto porque eu penso que todos os pais, todas as mães devem passar pelo nascimento dos seus filhos de uma forma positiva e que isso traga um significado não só para os pais, como para a criança também, que eu vejo a Catarina, nos seus relatos de nascimento, ela fala que ela adorou nascer. E eu só faço um registro aqui, que os batimentos cardíacos dela eram monitorados, né? No ventre, e depois quando nasceu. E, assim, coisa fantástica, porque todo mundo fala que o primeiro trauma de todo ser humano é o nascimento, né? É que o batimento cardíaco dela no ventre era exatamente o mesmo depois do nascimento. Ou seja, ela estava se sentindo bem, em casa, sem susto. Aliás, ela só disparava o coraçãozinho dela quando ouvia minha voz. É verdade. E eu também quero fazer um registro aqui, né? Eu quanto doula, que quando a gente trabalha com a perspectiva de um parto positivo, a gente não olha, não tem uma via determinada de parto, e sim uma via que agrade quem está buscando aquele parto. Por exemplo, eu não me sinto segura em ter um parto domiciliar. Então, eu vou para o hospital e vou buscar o que eu posso fazer no hospital. Quais são as minhas necessidades? Humanizar parto não é via de parto e nem colocar uma mulher numa banheira para parir. Humanizar um parto é oferecer respeito à mulher e, sobretudo, aceitar as decisões dela. O que ela quiser precisa ser respeitado. Então, se ela quiser parir de cócoras, ela vai parir de cócoras. Se ela quiser deitada, ela vai ficar deitada.
Ninguém mexe numa mulher que está tendo um parto natural, normal. Agora, se ela quiser uma cesárea, ela também precisa ser respeitada. Porque é tão intenso uma mulher querer uma cesárea no mundo onde só se fala de parto normal, domiciliar ou natural, quanto uma mulher que quer falar que quer um parto domiciliar e é julgada por aqueles que não queriam. Então, a gente tem que tirar o julgamento e olhar para as pessoas na sua integralidade. Cada um faz o que quer. É o nascimento do seu filho. Então, a gente precisa olhar para isso com amor e com carinho. Justo. E eu fiz aqui, eu vi aqui a Cris, quais são as dicas para os pais, né? Participem, estejam ao lado das suas esposas, da mãe dos seus filhos, e dando coragem a elas, estudem junto para disseminar as dúvidas, porque elas vão precisar de vocês, assim como as crianças precisarão de vocês dois como pais depois do nascimento. E o vínculo que se cria com o filho, quando tu participa ativamente, pode ter certeza, é mais profundo, é mais forte, mais resistente do que qualquer outra forma de nascimento. Tenho certeza disso. E deixa eu só deixar o registro aqui que a minha esposa é fodástica, né? Ó, a Kelly do Experiencia C perguntou, Fernando, qual a dica você daria para o pai no momento do parto? Bom, primeiro, partindo do pressuposto de que o pai tem conhecimento do que está acontecendo, que sabe quais são as decisões, as escolhas que foram tomadas em conjunto, porque tem um momento que depois a mulher ela não tem mais condições de escolher, né? Não tem mais condições de escolher. É ser firme nas decisões, respeitar a natureza humana e da mulher, que, como eu falei, a natureza ela é incrível, ela é inteligente, ela dá sinais de tudo. Tanto quando está bem, quando não está bem. A natureza ela é perfeita. Então, a dica que eu dou é isso: observe e saibam o que está acontecendo para poder se posicionar. É meu orgulho. Deixa eu ver quem mais perguntou. Aqui a Gladys. A pergunta da Gladys sempre é muito profunda, né? Fernando, diz qual a mudança houve com relação à forma que você vê, de ver, sentir a Ana como mulher. Eu utilizei uma expressão aqui que talvez defina tudo, né? Cada vez eu acho ela mais fodástica, né? No sentido de assumir a responsabilidade de ter tido nossas filhas, né? Porque o que eu observo assim é que é muito mais fácil, passar essa responsabilidade para outras pessoas do que assumir o protagonismo mesmo do parto, né? É muito mais fácil acreditar que uma falsa indicação de cesárea é a mais indicada, é mais eficiente, mais segura do que acreditar no seu corpo, na sua força de mulher, né? Então eu cada vez admiro mais minha esposa por conta disso. E se não fosse o trabalho todo que dá para criar, nós poderíamos ter uma penca de filhos. Porque no parto a gente gosta, né, amor? Os gritos é que eu mais gosto. Ai. Ah, Cris, vocês me inspiram a ter uns 5 meninos. Vai! Vai nessa! Não, o nascimento do filho é transcendental. É transcendental. Não tem explicação. Eu acho que é quando nós estamos mais próximo do divino mesmo. É Não verdade. tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Alguém tem mais uma pergunta? Eu esqueci as perguntas que eu ia fazer, porque eu fiquei muito emocionada aqui. A gente
conversou sobre algumas coisas, né? Mas eu acho que era isso, né, amor? Eu acho que até deu tempo também. Uhum. Ai, Cris, nós que agradecemos você na nossa vida. Você é incrível. Todas as pessoas que estão aqui são muito amadas por nós, né? As meninas, Experiência o Seio, Sagrada, a Gladys, a Laura, a Ângela, minha cunhada. Deixa eu ver quem mais tá aqui que eu conheço. A Casa Ângela entrou na live, que é uma casa de parto, 100% SUS, né? Viva o SUS. É uma Legal. casa super respeitosa, que, enfim, auxilia muitas mulheres a trazerem seus filhos ao mundo com respeito. O Júnior, a Mari. Gente, eu não vou ficar falando o nome, porque senão eu vou esquecer das pessoas, e aí eu não vou. Não é legal isso, né? Mas todo mundo que tá aqui, muito obrigada por estarem aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês esse momento que é da nossa intimidade, é um momento incrível para nós, assim, e são coisas que nos fazem transcender mesmo. Uma mulher que dá à luz, ela nunca mais volta como ela era antes. Ela nunca mais vai voltar a ser quem ela era. Ela vai sempre ir um passo a mais na evolução. Eu penso assim que imagine a mulher que teve 10 filhos dessa maneira respeitosa, né? O quanto ela pôde transcender. Porque cada filho traz e quebra um paradigma teu. Cada parto vai te trazer isso. Você vai precisar se posicionar de alguma forma para ter aquele filho. O parto ele é tão intenso por isso. E é importante que a gente troque as palavras, que a gente não use mais a palavra difícil para falar de parto. E esse é o exercício que eu deixo para todas as pessoas. Quando a gente encontrar uma mulher que ela está gestante, você não fale para ela que o parto é difícil. Você fale que o parto é um momento desafiador, porque difícil é uma sentença e o desafio é algo que te inspira a ir além. Quando eu tenho um desafio, eu busco alcançar esse desafio, mas quando é difícil, eu já não tento. Então, vamos falar que, vamos dizer para as mulheres que, nossa, o parto é um momento desafiador. E é, de fato, o parto é um momento desafiador. Ele é intenso, ele dói, mas não é só dor também. E não é só desafio. Parir é algo mágico, é natural, é gostoso, é lindo. Quando você pega o filho nos braços e você sente aquela pele na tua pele, o cheiro do bebê recém-nascido, gente, não tem nada, nada que se compare a esse momento. Nada. Então, quem puder passar por esse processo, por essa obra divina de Deus, passe, porque você jamais vai voltar da mesma forma como você entrou no parto. É É, incrível. eu quero só deixar o registro aí que o meu cunhado Alvan também está nos assistindo, um abraço para ele. E dizer também que a questão homem e mulher, quando o homem participa do parto e tem essa cumplicidade, a relação ela fica muito mais profunda, muito Com mais profunda. certeza. O parto ele tem um aspecto sexual também, que aflora muito mais, e eu acho que os homens devem passar por essa experiência. É. E quando a gente fala isso, algumas pessoas falam, nossa, mas é promíscuo. Não, gente, não tem nada de promíscuo. O parto, sim, é um ato político, é um ato espiritual, é um ato fisiológico, mas também é um ato sexual. A criança não foi feita do nada, né? Como é que vocês fizeram um filho? Ele é sim, a gente tem que desmistificar isso, porque é importante. A mulher pode sentir prazer para parir. Não é assim. Não é só dor. É gostoso dar luz. Escutem o que eu estou dizendo. E olha o termo, como é lindo, né? Dar a luz. Quem dá a luz? A gente traz a luz, tira da escuridão, né? Traz a vida, né? Nós, mulheres, somos capazes de gerar uma vida no ventre e somos capazes de trazer ela de forma harmônica, como nós desejamos. E parir é um ato revolucionário. E é um ato político, né? Eu acho que a gente, se a gente quiser combater alguma coisa no mundo, a gente precisa parir e receber melhor as nossas crianças. Porque da forma como nós estamos recebendo, a gente nunca vai mudar o mundo.
Uma criança que nasce em meio a um cenário de violência, ela jamais vai entender que o mundo pode ser bom. Uma criança que nasceu sendo tirada do ventre, claro, salvo algumas exceções que é necessário intervir antes do início do trabalho de parto, ela nunca vai entender que ela foi respeitada, porque ela não foi respeitada no início, ela não foi respeitada quando ela quis indicar que ela queria nascer. Imagina a maior plantação de barato, você tá lá no bem bom, que é ótimo, a vida intrauterina deve ser maravilhosa, e aí te tiram do nada, sem você indicar que você tá pronto, e ainda você tem dificuldade de respirar. Então eu acho que a gente precisa respeitar as nossas crianças e entender como a gente vai receber o nosso filho. Entender que o útero é um lugar de aconchego, é um lugar escuro. Eu preciso ter meia luz para receber uma criança. Eu não posso receber ela com luminosidade nos olhos. Entender que o útero é um lugar fechado. Como é que eu recebo uma criança e logo visto uma roupa nela e deixo ela ao léu? Ela precisa de colo, gente. Ela precisa de carinho. Existe a esterogestação, que são 3 meses além do parto. Porque nós nascemos de 9 meses. E os outros meses que precisam? Nós somos os únicos mamíferos que não nascem e conseguem se virar. Todos os outros já nascem prontos, nós não. Por isso que a gente precisa da mãe, a gente precisa do colo. É importante isso. Cuidem da forma como vocês recebem os filhos de vocês. E isso faz toda a diferença. A humanização do parto, ela não tem muito tempo. E a gente vai poder ver daqui a alguns anos o quanto isso fez diferença na vida das crianças. Tem uma série bem legal que se chama Bebês em Foco no Netflix e fala muito sobre isso. É uma série que trata sobre evidência científica, mas que traz essa relação. E uma coisa que foi muito legal que eu vi na série, e que é muito novo, é que o pai consegue acessar os mesmos níveis de ocitocina da mãe no pós-parto, quando ele cria vínculo com o bebê. Mas esse vínculo ele precisa iniciar lá na gestação. Não adianta a gente querer dizer assim para os homens, olha, nasceu o bebê, agora você precisa trocar fralda, fazer não sei o quê, fazer não sei o quê. Mas se ele não criou vínculo com aquele bebê, é preciso que ele crie vínculo com a criança desde a concepção, para depois ele passando as fases. Nós temos ainda... nós conseguimos sentir o bebê no ventre, a gente vai parir, a gente tem aquilo materializado. Os homens não têm, então nós precisamos incluí-los em tudo. E deixar eles fazer da forma deles, porque a forma deles é diferente da nossa. E por isso que existem os arquétipos, né? De o homem levar a criança para o mundo e a mulher trazer ela para o emocional. Por isso que o arquétipo da mulher é a casinha em relação à criança, porque mãe é emoção, mãe é aconchego. O pai é quem leva para o mundo, é aquele que é o guardião da criança, né? Veja, uma criança, quando ela vai com o pai no parquinho, ela corre, se machuca, ela cai, ela volta toda suja. Quando ela vai com a mãe, não. Então, é por isso que a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente, tá bom? Então, é essa mensagem que eu deixo no final da live. E, enfim, vamos encerrar. E eu vou salvar assim, Tainá. Enfim, tem mais perguntas aqui, depois eu vou olhar todas as perguntas e quem sabe a gente faça uma outra live, uma outra hora, né? Porque também as meninas estão aí acordadas e a gente precisa dar um help aqui. Tá bom, pessoal? Fernando, gratidão, meu amor, eu te amo. Muito obrigada por você A gente se vê por aí. Um beijo, pessoal. E Um até a beijo. próxima.